Irina Bezan, a gente se conhece há menos de uma década, acho que fazendo algo que as duas são apaixonadas, que é lecionar, né? Professorar. Mas a gente já tinha um lado A, né? O ensinar era o lado B, era o lado da paixão. E naquela época, lá em 2010, 2011, ela era uma grande executiva de recursos humanos, né? Tinha um RH ali muito instaurado nela. Enfim, 8 anos depois, o RH continua nela, mas a gente disse que ela saiu de executiva de recursos humanos para criadora de realidades humanas, e aí num exponencial aí bem infinito. Então, para a Irina, e aí um recorte de uma frase dela, é o humano que acredita que através do amor ele pode modificar o meio, certamente nós vamos conseguir construir um mundo muito, muito melhor. Irina, a sua deixa para contar de lá para cá, como é que houve essa mudança? O RH continua lá, o recursos humanos continua na sua vida, mas como é que faz essa mudança tão grande? Pois é, né? Eu venho de uma família de artistas, né? Musicistas. E eu sempre tive na minha casa uma vivência muito diferente do que eu fui buscar como carreira. Né? Porque os meus pais, o meu pai, os dois, né? Pai e mãe pianistas, então eu fui criada com Chopin, Liszt, Mozart e jazz, né? E canta incrivelmente bem. Ficou na genética aqui, né? Da família. E meus pais, eles tinham um aspecto que eles falavam muito assim, olha, se você tiver que investir, invista em coisas que vão te proporcionar autoconhecimento, que vão te trazer vivências para a sua vida, que são coisas que você vai levar para onde você estiver. Então viaje, conheça outras culturas, tenha a cabeça aberta, e eles realmente proporcionaram isso muito na minha vida. E eles tinham uma coisa que eles falavam muito para mim, que é assim, por onde você passar, deixe um ambiente melhor. Você chegou num lugar, quando você sair de lá, aquele meio tem que estar melhor. Você tem que deixar alguma contribuição. Pode ser um abraço, um sorriso, uma frase. Enfim, considere que isso é um elemento do meio integrado à natureza que você tem a capacidade de construir, então, ou destruir. Então, você opta o que você vai querer na sua vida. A minha criação foi essa. Quando chegou naquela famosa época de prestar vestibular, não sei o que, eu tinha um sonho, que eu queria ser diplomata. Eu me via lá na ONU fazendo discurso unindo os povos. Eram todas iguais do outro lado, né? Cada um ia para um, né? E aí eu falei, puxa vida, eu vou estudar Direito. E fui fazer Direito por essa razão. Fui estudar línguas, fazer um monte de coisa para isso. Só que no meio do caminho eu descobri que entre o ideal e a prática tinha um gap muito grande. E aí eu resolvi não seguir carreira no Direito e fui trabalhar para pagar os meus estudos. Perfeito, perfeito. E fui cair em banco. Né? Num segmento extremamente tecnológico, porque eu fui cair numa célula de atendimento que era a primeira do Brasil de atendimento digital. Perfeito. Então foi o momento que eu entrei em contato com esse mundo, né, físico, digital. Não, e que conheceu a célula que nos uniu, né? Foi. Porque tem uma série de gente que eu conheço de uma época que teve uma pessoa em comum que uniu a gente. É tudo conectado. Tipo, Super Tiepo uniu a gente de uma forma Vale linda. lembrá-lo, que foi mesmo, né? Ele é presente na nossa história. E foi muito legal para você ver, né? O tempo faz com que a gente entenda a nossa própria história e os porquês, né? Esses encontros e desencontros, tem uma hora que eles fazem razão, né? E aí eu fui seguindo carreira e naturalmente eu fui enveredando aí da área de administração e tal e fui cair em pessoas, porque era algo que eu percebi que eu precisava entender. A partir do momento que eu tinha um negócio, qualquer coisa que eu fosse fazer, pessoas eram importantes, você não faz nada sozinho, né? Então você podia ser o maior destaque naquela empresa, mas você não chegou lá sozinho. Exato. E a partir do momento que você pega uma posição de liderança, eu tive essa oportunidade bem cedo, aí você fala, caramba, eu tô cheio de... tem um monte de gente aqui que sabe mais do que eu, tem mais vivência do que eu, e eu agora vou liderar essa turma, como é que faz? E aí eu falei, eu preciso entender de gestão de pessoas. E a melhor forma de entender é quando você se propõe a ensinar, porque você tem que incorporar aquilo e vivenciar. Exato. E aí eu comecei a estudar muito e enveredei por essa linha. Aí eu fui estudar sobre pessoas, gestão, fui para consultoria de carreira, virei coach. Então eu fui levando uma vida
corporativa, até que aí eu trabalhei em várias multinacionais, tem toda uma dinâmica, aí fiz tudo o que quis. Bem semelhante à dinâmica da geração, né? Chegou um momento natural, que aí foi lecionar, porque tem uma hora que você fala, nossa, tem tanto conteúdo legal aqui que é gostoso compartilhar, né? Transmitir o conhecimento é bacana e também você está sempre aprendendo e ensinando, né? Então é uma dinâmica muito gostosa. E aí foi que foi, e aí um belo dia, a gente já tinha um sentimento em família, né, eu, meu marido e meu filho, que nós gostaríamos de sair um pouco dessa loucura, que a gente já estava sentindo isso até no físico. Fica doente, né, dói ali, dói aqui, né, o nariz, né, a poluição, tal, o trânsito, essas preocupações, que a Mara fala, puxa, né, será que a vida tem que ser assim sempre e tal? E aí um dia veio uma proposta de trabalho para meu marido, a gente é muito junto, família, aí falou assim, bom, vamos lá, né? Para onde nós vamos? Vamos para o Nordeste. Falei, puxa, para o Nordeste? Bacana, lá tem praia, não imaginava viver na praia. Mas vamos embora, tamo junto, tamo junto. E aí eu fui cair num lugar, e você vê como, assim, o meio ele também propicia algumas oportunidades, se você tiver o olhar para isso, né? Eu fui parar numa região que, na verdade, Recife, que era o ponto de trabalho dele. Mas aí a gente percorrendo ali, a gente falou, puxa, a gente vai sair de São Paulo para Recife. Recife também é uma cidade muito cosmopolita, né? E pesquisa fui parar num lugar que chama Reserva do Paiva, que é em Cabo de Santo Agostinho. Eu acho que super vale a pena um Voicers lá. Vamos levar os Voicers todos para lá, porque é a coisa mais linda do mundo. E é um lugar que tem uma energia muito grande em termos de natureza. São aquelas praias bem paradisíacas, né? Que você tá lá, é você... O céu, o mar, o coqueiro, a areia, as Marias Farinhas, né? O verde Tiffany, né? Agora é tudo verde, né? E foi muito interessante, que a primeira vez que eu cheguei no lugar, eu fui de Walkman, tênis, mega São Paulo. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Vou pôr o pé na areia, deixa eu ouvir o som do mar. E foi interessante que foi natural. Eu comecei a me conectar novamente, né? E aí a se desconectar daquilo, do brinco da Matrix mesmo, né? E aí foi muito interessante que quando eu fui para lá, eu fui para desenvolver e expandir o negócio da empresa de recursos humanos na época. A minha vista era Faria Lima e agora virou mar, Exato. Né? E o que acontece? Foi um sentimento de ruptura mesmo. Foi uma desconexão tão grande daquela dinâmica corporativa que eu tinha, que eu falei, não dá mais. Só que eu não sabia também o que eu ia fazer. Mas aquela dinâmica já não fazia mais razão, não tinha sentido. E aí eu fiquei lá, né? E o que nós vamos fazer? A minha mente, ela tá sempre muito ativa. E eu levo essa frase dos meus pais, por onde você estiver, dê um jeito de transformar o meio, né? Para que ele seja melhor. Então tá bom. E aí eu comecei a observar a dinâmica desse lugar onde nós fomos morar. E ele tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, 20 anos morando em São Paulo, não consegui conhecer 20% dos meus vizinhos do prédio. Verdade. A gente acha que mora sozinho. E só nos conhecemos mediante alguma necessidade muito pontual que tenha surgido. De repente eu estou num local onde os filhos estudam na mesma escola, compram pão na mesma padaria, um senso de comunidade. As pessoas se ajudam, as pessoas conversam. Em uma semana eu tinha conhecido o condomínio inteiro. Eu falei, puxa vida, legal, gostei desse lugar. E percebi uma necessidade, que eu acho que isso é bacana quando você põe um olhar no meio que você está, né? E percebi uma necessidade, que faltava um ponto onde a gente conseguisse se juntar as pessoas, inclusive os condomínios, porque é um local pequeno, é bem reservado mesmo, mas são condomínios que têm as suas vidas internas, mas agem separados, né? Um local ainda com muita coisa para acontecer, e faltava um lugar assim, puxa, eu tô aqui no meio do deserto do Paiva, não tô onde tomar uma água de coco, né? E eu sempre fui muito fast, e de repente eu resolvi virar slow. Isso é incrível. Esse é o grande, o RH continua lá, mas o fato de ser uma Irina fast fazendo RH e uma Irina slow é a recodificação que eu acho mais incrível. Tinha uma época que a turma perguntava, fala de você, aí eu começava falando assim, eu sou uma pessoa 330 por hora, né? 15, 20 volts, era essa a minha expressão. Até por isso que a gente se conectava muito, né? Existia uma ressonância, uma consonância gigantesca na old Irina e na old Lígia. E que bom na new, Lígia na new e Lígia de rolou novo, na mesma história. E aí foi muito interessante porque, como é que começou a história do slow? Já que eu tô num lugar com tanta natureza, tô aqui, e, puxa, comecei a sentir o local. E isso é uma capacidade que é do ser humano.
Por mais que a gente evolua tecnologicamente em tudo, e vai acontecer, porque faz parte do processo de evolução, você consegue ter um robô com todos os 5 sentidos funcionando perfeitamente. Né? Eu que estou no ramo de gastronomia hoje, você tem uns robôs chapeiros assim, incríveis que fazem 300 hambúrgueres por hora. Ele não dá para competir com ele sente a textura do hambúrguer, o ponto da carne perfeito, ele faz ali. E não, aí você fala, puxa, mas o que o ser humano tem, que só ele tem, é o sentir. É isso, não tem outra coisa. Tanto que na época de recursos humanos, quando você chegava no ponto final de uma entrevista ou de um processo seletivo, por exemplo, a turma acha que RH vive abraçando árvore, né? E não é, na verdade é um segmento que tem muita pressão, muita atenção e muita tecnologia, que inclusive mudou toda a dinâmica hoje de você encontrar os profissionais, treinar, enfim. Mas na hora que você chega ali no final, a máquina te dá as pessoas perfeitas, compatíveis com a vaga. Mas o que define? A hora que você olha no olho, a empatia, a hora que você conexão, sente a pessoa eu gostei chega. dela, a seleção é totalmente subjetiva. Então, isso o ser humano não pode perder. E no aspecto de sentir o ambiente, eu também comecei a melhor me perceber e eu vi que era importante eu voltar a cuidar melhor da minha saúde e comecei por onde? Pela alimentação. O esporte eu sempre gostei de fazer, o meu running da vida virou running mesmo de correr, Real. né? Real. Comecei a cuidar da saúde e comecei a cuidar da alimentação. Eu peguei uma nutricionista muito legal, que ela tem esse conceito da consciência, né, com relação ao alimento. E aí a gente pode fazer várias reflexões sobre o que te alimenta, qual é o alimento, né? Porque comer é nato do ser humano, é uma necessidade fisiológica, inclusive, né, de alimentar. Mas você pode... E o que você come, você é o que você come. Que seu alimento seja o seu remédio. E alimento pode ser tudo, né? Não é só comida. É o que você ouve, é o que você fala, é o que você faz, é o que te alimenta. Então, tem muitas reflexões para fazer nisso. Então, aquilo que eu vivi, que eu experienciei, tanto que eu eliminei aí foram quase 15 quilos de quando eu fui para lá. Outra energia, outra vida, mexendo no alimento, comida e tal. E passei a estudar gastronomia, porque eu queria entender melhor também aquele novo negócio que eu ia atuar. E o que surgiu disso tudo? A gente acabou montando hoje um negócio de alimentação saudável, porém não é só um negócio de alimentação saudável, né? Hoje ele é um ponto, é um container store, uma loja que vai dentro do segmento de sustentabilidade, onde lá a gente serve comidas regionais, inclusive, que eu acho que é importante valorizar, né? Eu sou fã de Pernambuco, fã. É incrível, né? A cor de Pernambuco é única. É colorido, é tudo ali, é um lugar alegre, né? E a gastronomia lá é espetacular. Sim. Mas ali a ideia é que seja um point de encontros e de trocas de experiências, vivências. Um container mesmo, né? Aquele que contém, que tem a possibilidade de ser só um lugar onde as coisas acontecem. Então, o nome é incrível. E aí a gente entrou, claro, dentro do segmento de slow food, né? Pela ideia que o slow food não é somente o ato de se comer devagar, né? Não, mas é você resgatar. Começou assim, né? É você resgatar o prazer de se estar à mesa, porque se estar à mesa tem muita coisa, né? Os amigos, né? Tem muitas coisas que vêm do se estar à mesa, né? O cheirinho do café, o bolo da avó, né? Tem muita coisa. Mas também de você ampliar a tua consciência dentro de uma cadeia produtiva. Então, e isso que para mim é o legal do mundo. No fundo é um processo do ser humano ele voltar a ter consciência de quem ele é, de onde ele está, né? Como aquela pedrinha que você joga ali num lago, né? E aquilo faz as ondas que chegam até as margens. E é como nós somos no mundo, quer dizer, todas as nossas ações, elas ecoam dentro desse planeta até as suas margens e passam por elas e vai para o universo, é bem assim. Então hoje a gente se transformou num espaço que chama Natural do Paiva, que nasceu lá. Perfeito. Então é bonitinho, é um coqueiro, é tudo o logo, sabe? É bem bacana. Mas ele tem como missão, como valor, é justamente agregar as pessoas e ampliar a consciência delas, sobre o meio, através da alimentação. Então é um espaço que também promove muita coisa lá, que eu acho que é bem legal. Um Hora Voicers está lá mesmo. Convite oficialmente feito. O próximo Voicers tem que ser lá. Aí você junta as vozes e a gente vai lá e grava. A gente faz um espaço lá, imagina. Nossa, é lindíssimo. Irina, onde é que as pessoas te acham, além do Natural do Paiva? Como é que te acha se não tá indo até Recife? Bom, eu vivo na ponte aérea também, que é pra você me encontrar. Justo. Mas fisicamente, eu tô lá em Cabo de Santo Agostinho, adoro receber as pessoas lá, é um prazer, inclusive quem estiver passando por lá, avisa. Tô nas mídias digitais, praticamente todas. Adoro também que me liguem, eu ainda tenho um lado assim, de ouvir a voz, de sentir a pessoa, gosto muito. Então é aí que vocês me encontram.
Tem o nosso site, que é o naturaldopaiva.com.br. Tem blog, tem um monte de coisa lá. Então é fácil me achar. Cara, é muito bom a gente olhar o presente e ter certeza que tá melhor do que antigamente, né? Ainda bem, né? É tão incrível, eu sei que eu sou espelho de você nessa história, é muito verdade. bom estar se olhando nessa versão que a gente está hoje, muito melhor do que em 2011. Sou muito grata pelo convite e de poder estar sentada aqui, onde, assim, mentes hoje brilhantes passaram por aqui com mensagens lindas, né? Então é um prazer mesmo estar com você, viu? Não vai embora não. Agradeço, viu? Obrigada por estar com a gente aqui no dia. Todo mundo nota ficou 10. aqui, está construindo, segurando, né, o ambiente junto. Isso que é sustentabilidade. É, total.